Bom, o primeiro slide que eu fiz aqui é de uma jornada inclusiva, em razão de eu, posso dizer, desde criança, ter essa busca, né, dessa inclusão. E a minha curiosidade sempre teve como pauta a integração ou a conexão de várias vertentes da transcendência, né? O que isso, qual a vertente correta, qual a vertente mais próxima da verdade? E, principalmente, há alguma contribuição de uma vertente para outra? Será que essa separação das vertentes, esse não diálogo entre essas vertentes, é o melhor caminho da evolução? Eu tinha sempre a negativa como resposta, né? Quer dizer, a desintegração não é o caminho, mas sim a integração, porque a resposta pode estar, parte dela, parte da resposta pode estar com alguma vertente e a outra parte com outra. É interessante que a própria doutrina espírita, né, esse é um grupo espírita, ela une várias vertentes, ela é interessante, ela traz assim para si um, informações assim complementares e coloca sob um único eixo. Então é interessante essa questão. Como incluir os desafetos no universo da nossa compaixão? Olha que questão difícil essa aí, eu pretendo responder isso aqui hoje. Muitas vezes a gente inclui no universo da nossa compaixão os nossos entes queridos, né? Os nossos filhos amados, as pessoas, aqueles familiares que temos maior afinidade. Mas como incluir, né, aquele ser mais rústico no objeto da nossa compaixão? Como incluir o tirano, né, o algoz, no universo dessa compaixão? Aquele que nos incomoda. Então, essa é uma questão assim que eu vejo como central. E é uma questão que, sem resposta para ela, nós teremos guerras, nós teremos todo um universo complexo de problemas, né? Nós teremos revanches, né? Uma postura revanchista. E num filósofo norte-americano chamado Ken Wilber, eu encontrei uma solução interessante a essa pergunta, né? Que ele fala assim: nós estamos num processo de transcendência, nós buscamos a transcendência, um grau mais elevado de consciência, ou seja, todos nós buscamos um olhar para cima, mas essa transcendência não se dará sem o olhar para baixo, ou seja, a inclusão dos que ainda estão perdidos num caminho, num labirinto mais pantanoso, um caminho mais sombrio, praticando atos de incivilidade. E aí o desafio, ok, né? Acho que aqui nesse grupo todos temos esse nível de compreensão. Queremos a transcendência, mas buscamos também a inclusão, principalmente num movimento, num grupo como esse, que é um grupo espírita, onde a caridade é um norte. Então, há esse caminho já natural, pela própria filosofia do grupo, à caridade, como existe também esse princípio dentro do movimento católico, por exemplo, né? Muito bem representado por figuras assim emblemáticas, Madre Teresa de Calcutá, enfim, no movimento espírita, simbolizado pelo Divaldo, né, pelo próprio Chico Xavier. Então, esse movimento da caridade é um movimento interessante, tá? De inclusão, mas sem abrir mão da transcendência. Então, essa conexão entre transcendência e inclusão. Como fazer isso? Essa é a questão. Como fazer isso? Então, eu começo aqui as nossas reflexões invertendo a ordem natural, que sempre a gente começa pela teoria e depois parte, né, para um universo mais prático. Eu já começo pela prática. Tá? Então, primeiro passo é o autoconhecimento. Começaremos por dentro e não por fora. O primeiro passo é realmente respondermos, todos nós, a pergunta: o que somos nós? Quem somos nós? Onde e como estamos atualmente, no aqui e agora? Do lado direito aqui do slide,
nós temos a resposta materialista, né, para a pergunta: o que somos nós? Então, resposta materialista: somos o fruto de uma combinação material. Isso em ciência é chamado de epifenômeno. Somos o epifenômeno da matéria. O que é isso? Somos o subproduto da matéria. Ou seja, tudo que a ciência não dá conta, a ciência que eu digo, a ciência dura, a hard science, a ciência materialista, erroneamente adjetivada pelo paradigma newtoniano cartesiano. Por que eu digo erroneamente? Porque nem Isaac Newton, nem René Descartes eram materialistas. Então, por que o paradigma materialista, vamos dizer, chama para si, né, o paradigma newtoniano cartesiano? Não faz sentido. A resposta materialista, pretendo mostrar aqui, ela não faz sentido. Os sentimentos, o pensamento ser um epifenômeno da matéria é algo difícil de termos como científico, porque o pensamento não se encontra na matéria. Você pode picar o corpo humano em 1000 pedaços, não achará. O pensamento é o problema do sonho também, né? A ciência não prova o sonho. Por que os materialistas acreditam no sonho? Porque eles próprios vivenciam o sonho, mas não há um procedimento empírico para que se prove o sonho. Não se prova o pensamento e não se prova o espírito. Por enquanto, digo, não se prova dentro do paradigma materialista. Dentro do paradigma espiritualista, a resposta ao que somos nós me parece mais coerente e mais científica, inclusive. Somos espíritos imortais, sobrevivemos ao corpo físico, nossos pensamentos, por isso mesmo, detêm um aspecto atemporal, é o princípio da não localidade, hoje em dia muito em moda na física quântica, etc. Então, veja, o pensamento é não local e atemporal. Então, as questões filosóficas que a gente pode extrair dessa primeira pergunta são infinitas, só que não é o objeto aqui do nosso estudo de hoje. Então, eu passarei para a questão: quem somos nós? Quem somos nós? E aí requer o estudo da nossa própria personalidade. É por aí que está o começo. Estudemos a nossa própria personalidade. Como? Observando os nossos traços, que eu chamei de traços força, os traços luminosos, virtuosos, e nesses traços faremos um polimento para exaltarmos esses traços da nossa personalidade. Devemos conhecer também os nossos traços mais sombrios, viciosos, o lado mais opaco. Santo Agostinho, eu trago aqui Agostinho porque ele tem uma técnica para isso, que é verificação diária dos erros. Todo dia ele anotava: olha, errei aqui, preciso melhorar ali. Esse é um passo assim, prático de autoconhecimento fantástico. E Agostinho traz o desafio do tempo, né? Ou seja, o que temos é sempre o tempo presente, hoje, aqui e agora. O outro slide que eu passo para vocês é um exemplo. Então, como é que estamos nessa existência? O que eu estou fazendo nessa existência aqui e agora? Aqui e agora. Ah, mas eu quero fazer uma TVP para descobrir lá atrás. Tudo bem, é um caminho. Mas eu incluo aqui, no aqui e agora, os materialistas também. Ah, Tom, mas eu sou materialista, então não acredito em TVP. Não tem problema. Analisemos o aqui e agora. A sua existência atual também dá certo. Porque hoje é a melhor versão de nós mesmos. Olhar para trás, muitas vezes, enxergaremos aspectos sombrios. Por que não analisarmos nós próprios aqui e agora? Seja o cidadão, seja materialista ou seja espiritualista, analisemos. Eu fiz um exemplo aqui, eu me coloquei como cobaia de todos vocês, de todos nós. Então, eu nasci em 1966.
Até sempre brinco, né? Não lembro se foi 66 ou 86 ou 96, mas na certidão de nascimento está lá 66. Num Brasil envolto por disputas políticas, a questão da tirania. Olha o incômodo. Espera aí, tirania nos incomoda. Os horrores que existem assim, né? Na África, em muitos países africanos, na própria Europa, né? Essas questões das guerras, isso incomoda, né? Então, nós todos aqui, com exceção aí dos mais jovens, nós que somos aí da década de 50, 60, 70, nós nascemos aí numa situação, num pós-guerra. Viemos aqui com uma sociedade recém-saída do horror. Tem uma palavra em alemão que chama Zeitgeist. É uma palavra muito interessante. Nascemos dentro do espírito de uma época, dentro dessa egrégora. Qual egrégora? De seres luminosos? Infelizmente não. Numa egrégora pós-guerra, traumática. Então, esse é um ponto comum de muitos aqui, né? Nesse primeiro passo para o autoconhecimento. Analisemos o contexto em que viemos ao mundo. No meu caso, depois analisei a minha formação. Eu fiz a minha formação jurídica, minha primeira formação, concluí essa formação em 1988, um jovenzinho de 21 para 22 anos, né, onde o ápice social e jurídico, nós tivemos a culminância da Constituição de 1988, dia 5 de outubro de 88, uma nova Constituição veio ao Brasil, a chamada Constituição Cidadã, que depois, num estudo mais aprofundado, eu vi que ela não é tão cidadã assim, mas essa é outra história. Mas, enfim, na minha análise, no meu processo de autoconhecimento, e cada um deve fazer o seu, falei, poxa, eu tenho formação jurídica, concluí a formação numa ruptura legislativa constitucional, que não é simples. Depois parti para um autodidatismo na busca por lucidez, por amor, um nível um pouco mais sutilizado de consciência. Parti para cursos de pós-graduação, né? Parti para atividades empreendedoras, casei, busquei, fiz psicanálise transpessoal, um curso difícil lá em São Paulo, presencial, 2 anos, eu morava em Jundiaí, viajava direto, mas fiz a formação psicanalítica, que tem até uma dúvida se é um curso de formação ou se é pós-graduação, tem uma questão ali dentro da psicanálise que envolve todas as questões de Freud lá atrás. Depois parti para um curso de psicologia transpessoal. Por que eu estou falando isso? Porque isso faz parte do processo de autoconhecimento. Cada um deve fazer o seu, lembremos disso. Até curioso aqui na psicologia transpessoal, o meu orientador na época foi o Dr. Alírio de Cerqueira Filho, que curiosamente encontrei-me com ele aqui, nesse curso aqui, depois de 17 anos. Escutei, estava aqui no meio de vocês, surgiu o Alírio ali, dando a palestra dele e tal. Muito curioso. Parti para a filosofia integral, que eu gosto muito, né, da filosofia do estadunidense Ken Wilber. Acho muito bacana. Essa obra me rendeu uma outra obra que eu fiz. Eu forcei a conciliação da filosofia integral com a conscienciologia, que eu também estudei por 10 anos. A obra de Valdo Vieira, quando ele rompe com Chico Xavier. O Valdo Vieira fez uma ruptura, inclusive, traumática com Chico Xavier. Ele estava em Nova York, inclusive. E eu, particularmente, não gostei de como o Valdo Vieira rompeu com Chico Xavier. Mas eu acabei estudando a obra do ex-espírita, né, Valdo Vieira, e achei interessante. Ele tem uma leitura dos fenômenos transcendentes muito interessante. E eu participava de 2 grupos, né? O grupo da filosofia integral e o grupo da conscienciologia, e esses grupos não se bicavam muito, eles não se entendiam, por o problema básico ali era a linguagem de um não batia com a do outro, mas os conceitos
muitos dos conceitos encaixavam. E eu sempre me questionava, mas ninguém vai fazer essa conexão, né? Cadê o cara que vai fazer essa conexão? E eu reclamava isso para os dois grupos. Poxa, gente, alguém tem que unir isso. Um dia me cai a ficha, eu falo, bom, se só tem você, meu querido, vai você mesmo. Entendeu? Então, fui eu mesmo, eu fiz a conexão. E através de uma obra chamada Conexões, inclusive disponível a obra em PDF, é uma obra que está aí no meu site, para quem quiser só baixar o PDF da obra e ler a obra. Existe a conexão. Tá? Então, fiz isso. Depois fiz um resgate, estudei o racionalismo cristão, que é uma vertente que eu respeito demais, uma vertente linda da espiritualidade. Fiz esse resgate, porque eu chamo de resgate? Porque lá atrás, na minha infância, minha avó materna dedicou-se, sim, 30 anos da mediunidade dela ao espiritismo. E depois mais 20 anos ao racionalismo cristão. Então ela ficou 30 anos, ou pouco mais, pouco menos, no Centro Espírita Fraternidade, aqui de Jundiaí, um centro antiquíssimo aqui da cidade, e depois partiu para o racionalismo cristão. Daí eu conheci essa vertente já jovenzinho. E mais recentemente estou aqui com vocês fazendo esse estudo do espiritismo e eu consigo identificar em mim uma profunda afinidade, né? Uma coisa de sentimento mesmo, assim, amoroso, uma coisa acolhedora dentro dessa vertente. Antes disso, fiz um estudo das cosmovisões, que eu coloquei aqui para vocês, comparadas, o que resultou numa segunda obra sob o título Consciência Turquesa, onde eu falo da dinâmica da espiral, uma obra, uma pesquisa gigantesca feita por um psicólogo estadunidense chamado Clare Graves. E esse cara, eu fiquei encantado com a pesquisa dele e achei que a pesquisa dele, vamos dizer assim, era maior do que ele imaginou, né? Ele fez uma pesquisa maior do que ele sonhou. Eu faço esse tributo a ele, falo, cara, você é maior do que você pensa. Eu falo, ele já é falecido, né? Mas eu falo assim, poxa, é tão bom o que você fez, só que não é pop, não está numa linguagem acessível. Então eu me esforcei muito, não é o meu linguajar natural, né? Eu não sou um cara pop, eu sou um cara técnico. Então eu me esforcei para conseguir absorver uma linguagem mais jocosa, com personagens, eu criei personagens na obra, e está aí a obra. Também PDF gratuito, ninguém precisa comprar a obra. O PDF está lá, gratuitamente, e a pessoa baixa e lê a obra e adquire o conhecimento, que não é do Tom Martins, não é meu, é do Clare Graves, que eu só dei acesso às pessoas. Então é uma obra muito bacana, e muitos insights podem emergir desse estudo dessa obra, né? Desse conhecimento da dinâmica da espiral. Também identifiquei em mim mesmo gosto pela comunicação, ou seja, o autodidatismo lá de cima não deu conta, o autodidatismo eu percebi que não basta, porque ele não é inclusivo, tem que incluir o próximo. Isso me levou a fazer assim, foi uma loucura empreendedora da minha parte. Cheguei a fazer 130 programas sobre espiritualidade, entrevistando pessoas estudiosos da espiritualidade, tanto da filosofia integral como do meio conscienciológico. Esse programa eu disponibilizei no YouTube, chegou a passar em TV aberta no Rio Grande do Norte. Foi muito interessante, é uma experiência curiosa. E eu não conhecia nada de programa de televisão. Eu digitei no Google, imagine, como montar um estúdio de televisão. E fui seguindo, e montei um estúdio próprio. Fiz os programas, foi realmente um ato, assim, foi um salto de fé, um salto de coragem, eu não sei se é a palavra certa, porque é quase um ato de temeridade, porque é um universo totalmente desconhecido, e eu me lancei a isso. E hoje eu sou um graduando, né? Estou no último semestre de filosofia, que
é praticamente a história da espiritualidade. Filosofia é isso. E também a história dos antagonistas da espiritualidade. Então, por que eu estou compartilhando esse lado pessoal e me expondo como cobaia aqui? Porque todos nós, cada um de vocês, cada um de nós, pode ter esse modelinho como exemplo e fazer a sua própria autopesquisa, o seu próprio autoconhecimento a partir disso. E, seguindo a questão, o que fazer depois do autoconhecimento? Qual é o segundo passo? Aí, minha gente, não tem muito o que fazer. Pegar o espelho e se olhar. É a questão do autoenfrentamento. É um passo ousado. Aqui a senda fica um pouco mais estreita. Por quê? Porque o autoenfrentamento ele exige, vamos dizer, a parte boa, que é o polimento dos nossos traços força, conheceremos as nossas virtudes. O autoconhecimento também não é só o lado sombrio. Conheceremos todos os aspectos virtuosos da nossa personalidade e devemos sim aceitar essas virtudes como sendo conquistas do nosso espírito, do nosso ser essencial, do nosso self, da nossa alma. O nome não é o mais importante, não é o prioritário, mas, enfim, é uma conquista nossa, interior. E devemos olhar para isso e aceitar essas virtudes todas, não por egoísmo, por vaidade, não, porque simplesmente é meritório. Então, e esse traço força iremos polir, lustrar para que ele brilhe ainda mais. O lado não tão glorioso assim é que nós enxergaremos também, em paralelo a esses traços mais luminosos, traços fardo, traços fracos, traços mais capengas da nossa personalidade. O egão, que eu o nosso umbigo, aquele lado mais, aí sim, egoísta, um lado dos aspectos da vaidade, dos mecanismos de defesa do ego, enfim, para isso. Mas do mesmo jeito, da mesma forma que olharemos para as virtudes, com todo cuidado para não despertar a vaidade nisso, no lado do traço mais sombrio, também temos que ter cuidado para não despertar a autocomiseração, aquela sentindo pena de si mesmo. Não devemos cair nessa armadilha. Podemos olhar os nossos traços fardo com serenidade, com compreensão e caridade para conosco. Bom, somos seres em evolução, desculpe o transtorno, estamos em obras, e partir para a ação na eliminação desses traços mais imaturos. E também, se identificarmos traços faltantes, podemos desenvolver os traços faltantes. Então, essa percepção dos nossos incômodos nas relações de controle, nas relações... Aí o estudo da tirania, percebem? Por isso que eu tenho interesse nessa profilaxia dessas relações mais patológicas, para que possamos despertar relações luminosas, relações saudáveis, relações em que um é a alavanca do processo evolutivo do outro, e sendo essa alavanca, nós mesmos nos elevamos. Olha aí o resgate da transcendência com inclusão. Olharemos para cima e buscaremos a transcendência, mas também não esqueceremos dos nossos entes queridos, nossos irmãos, dos nossos companheiros de evolução, que ainda estão num processo lamacento, chafurdando nessa lama da imaturidade. Não devemos esquecer desses irmãos. Há que se fazer o resgate desses irmãos, com amor, com serenidade e com lucidez, principalmente. Porque quando superar... tem aqui, eu anotei para não esquecer a lição do karatê. Essa é até um negócio
estranho de falar num grupo espírita, né? Trazer artes marciais para o grupo desse é até curioso, mas enfim, é uma experiência que eu vivenciei na minha infância. Eu era um catatauzinho, né? Criança, meus pais me levaram para uma academia de karatê. E o karatê funciona assim: a gente treina lá os golpes e conforme você faz aquilo bonitinho, você vai ganhando faixas e subindo de faixas ali na situação toda. E um dia eu subi de faixa, aconteceu alguma coisa lá que eu ganhei o direito de fazer uma pergunta ao chamado sensei, né, o faixa preta da academia. E eu perguntei para ele o seguinte, falei, olha, o negócio é o seguinte, né, eu não consigo entender porque no momento do combate do karatê, quem recebe o golpe, quem recebe, ou seja, aquele que é golpeado, o sensei para a luta imediatamente, e aquele que recebeu o golpe agradece a pessoa que deu o golpe. Eu não consigo entender isso. Que história é essa? E o sensei ele gostou dessa pergunta. Ele chamou lá a garotada para que todos escutássemos a resposta a essa pergunta. Ele falou, olha, é o seguinte, ó, gurizada, quem deu o golpe em você, ele mostra uma deficiência na sua luta. Então, ele é um professor para você. E por essa lição, por ele apontar a deficiência na sua luta, você agradece. Se você não o atingiu, ele não tem que agradecer a você. Você não ensinou nada a ele. Eu achei tudo isso muito interessante, né? E agora, tirando do contexto, né, de artes marciais, que é um contexto um pouco mais complicado, trazendo isso para o contexto luminoso da espiritualidade, nós podemos sim ter essa visão de que se alguém nos incomoda, é porque somos incomodáveis. É porque algum ponto da nossa personalidade acolhe aquele incômodo e não como um desafio de assistência e de ajudar aquela pessoa que está nos incomodando. Então, esse é um ponto aí interessantíssimo para as nossas reflexões num grupo de estudos da espiritualidade. Independentemente da vertente. De que vertente? Ah, não, mas eu sou do racionalismo cristão, eu sou do espiritismo, eu sou da filosofia integral. Não tem problema, eu sou conscienciólogo, não tem problema. E até mesmo eu sou materialista, Tom, peraí. E como que fica? Eu não quero nada disso. Tudo bem, até para você materialista, vale essa lição, porque você viverá melhor se compreender o outro e se ajudar o outro. É o paradoxo do altruísmo, que eu falarei mais para frente aí, mas adianto para vocês. A música de Jorge Benjor, ele diz o seguinte nessa música: se o malandro soubesse como é bom ser honesto, seria honesto por malandragem. Então, se o egoísta soubesse como é bom ser altruísta, ele seria altruísta, até mesmo por egoísmo, para o bem dele próprio. Então, esse eixo altruísmo e egoísmo, a gente pode esquecer. Não precisa se preocupar com isso. Quando nós nos ajudamos através do autoconhecimento e através do autoenfrentamento, nós ajudaremos o próximo por tabela, porque pouparemos o próximo de conviver com os nossos traços fardo. E quando ajudamos o próximo, também estamos num processo de autoajuda. Toda assistência é via de mão dupla. E quem faz assistência sabe disso, da satisfação que é fazer uma assistência. Então, a preocupação desse eixo dual é uma preocupação que podemos superar pela transcendência desse eixo. Isso é simplesmente fantástico. E superaremos os nossos incômodos para ajudar também aquele que nos incomoda. Então, em suma, né, pus aí, caridade e assistencialidade. É um ponto fantástico isso desse segundo passo, do nosso autoenfrentamento. Aí as questões nem sempre gostosas, né, às vezes indigestas.
Tá bom, Tom, então como eu faço isso? Como eu supero esses incômodos? Não tem jeito. Aí vai ter que entrar o amor e a lucidez. Então, tem alguns paradigmas, principalmente o pessoal da ciência, o pessoal mais materialista, né? Quando eu digo ciência da hard science, né? Ciência materialista. Mas o amor está meio démodé. Não está antiquado? Não, não. O amor nunca esteve tão em moda. Precisamos dessa energia. Não sem lucidez. Porque ali temos duas pernas. Lucidez sem o amor, manco, né? Andar, o deambular manquitola. E vice-versa. Então, temos que ter amor e lucidez. Tá? Porque senão estaremos num processo complexo. Porque com lucidez sobre muitas coisas também se faz bombas, também se faz instrumentos de destruição, com a tecnologia, com a lucidez sobre o processo. Do outro lado tem que ter o amor, senão só o conhecimento não basta, é isso que eu quero dizer. E o amor sem conhecimento, de repente, pode sufocar uma pessoa, está sufocando. Eu não quero que o meu filhinho rale o joelho, então não deixo ele brincar. E o processo da vida exige, muitas vezes, ralar o joelho. Então, amor com lucidez, lucidez com amor. Duas pernas que são absolutamente necessárias para um deambular, para um andar saudável, um caminhar positivo. Onde fazer? Evoluindo para outra questão. Onde fazer? Aí eu ponho num estilo mais jocoso, para onde o nariz estiver apontando. Onde fazer? O meu nariz está apontando para vocês, meninas. Onde, então, eu vou colocar o meu amor, a minha lucidez, dar o melhor de mim, me expor? É para vocês. É aqui e agora, para vocês. Eu me exponho aqui. Eu coloco, como eu disse no início, eu me coloco como cobaia de vocês. Para perguntarem o que quiserem. Enfim, eu estou aqui dentro das minhas limitações, infinitas limitações que temos, mas dentro de aspectos já vivenciados, em que temos essa experiência, esse conhecimento, eu me coloco aqui, como se diz, né, no popular, de corpo e alma. Então, onde fazer? Para onde o nariz estiver apontando. Quando fazer? Gente, somos trabalhadores de última hora. É para ontem. É para ontem. Não é para amanhã. É para ontem. Façamos no agora. Trago novamente Agostinho aqui. O que temos é o presente, é esse momento. Nessa dimensão que estamos, o presente é o que está sendo aí objeto das nossas possibilidades. Porque o passado já passou, o futuro não chegou. Tá? E do que precisamos, aí é da coragem. Vai que as coisas vêm. Aí eu fiz a perguntinha marota, essa pergunta é marotice da minha parte. Estás pronto? Estamos prontos? Veja, se a resposta for sim, estou pronto. Beleza, começarei. Está tarde, está começando tardiamente. Porque ficamos prontos no processo. Eu já estou pronto para o altruísmo? Não esteja pronto. Comece sem estar pronto. Essa beleza do aprendizado no caminho é algo que muitas vezes nos falta. E aí a gente fica sem coragem da ação. Perdemos essa proatividade. Então, aqui tem um ponto. Tá? Vejam, não é coragem, não é temeridade. Eu vou fazer, então, tudo sem pensar. Então, não. Planejamento, etc. Então, a lucidez tem que estar presente sempre. Mas 100% pronto, sem iniciar o caminho, nós não estaremos.
Então, é o empreendedor que fica de curso em curso para ser empreendedor. Ser empreendedor é empreender. O curso está no empreendedorismo prático. A teoria é importante? Sim, mas é 1% do aprendizado. A teoria é 1%. O resto é a prática. 1%, obviamente, é um percentual ilustrativo. Vamos dizer, a teoria tem uma importância menor do que a prática. Então, esse é um ponto. Tá? Coloco, também compartilho essa minha experiência. Tá? Então, dentro ainda do autoenfrentamento, mudei o slide aqui. Tá? A escolha da tarefa é importante. Aí, mas sou materialista. Não tem problema, você está incluído no meu universo de amor e de compaixão. Não tem problema, você é materialista? Bem-vindo. Te recebo e te acolho. Pergunte-se, qual a sua vocação? Qual é a sua vocação? Mas eu sou espiritualista. Vem cá que estamos acolhendo. Veja como a coisa é inclusiva. Então, os espiritualistas perguntarão qual é a minha missão. Qual é a nossa missão? Tá? Para ajudar nessas respostas, eu coloco a minha vivência pessoal. Eu me fiz, vamos dizer assim, um caminhozinho, né? Eu classifiquei a assistência, né? Ajuda, caridade. Você pode trabalhar no consolo, que é dar o peixe. Muito em moda, né? Na doutrina espírita, muito em moda, esteve em moda com os nossos irmãos católicos, em moda com os nossos queridos irmãos evangélicos, em moda. Consolo, consolar, dar o peixe, dar o pão. Algo de errado com isso? Nada. Um dos motivos que eu me batia nos estudos lá com o Valdo Vieira, com o pessoal da Conscienciologia, é que havia um certo menosprezo pela atividade consoladora, dar o peixe. Havia muito mais ênfase no esclarecimento, atividade de esclarecer, ensinar a pescar. Estão errados? Também não, porque, veja, ensinar a pescar é bom porque você alforria aquele cidadão. É um ato de alforriar, de libertar o cidadão. Só que, como que ele aprenderá se a barriguinha dele estiver roncando de fome? Então, no fundo, as duas atividades são muito importantes. Não há um grau de desprezo em alguma dessas atividades. Não, as duas são importantes. Em qualquer dessas atividades que nós atuemos, estaremos sim prestando ótimos serviços à espiritualidade, ou, para quem é materialista, estaremos prestando ótimos serviços sociais dentro de um aspecto materialista, mas dentro da bondade. Cabe bondade dentro dos materialistas também. Então, obviamente, eu sou um espiritualista, né? Já ultrapassei o paradigma materialista há muito tempo. Mas eu acolho. E qualquer vertente, existe na sociedade, eu percebo, um certo preconceito com os nossos queridos irmãos evangélicos. Mas eu não entendo esse preconceito. Eles têm atividades fantásticas. Eles vão até as penitenciárias. Olha a energia que eles enfrentam. Sabe? É um trabalho social bonito que merece nossa gratidão. Porque se eles não fizessem esse trabalho, nós teríamos que assumirmos essa atividade, que não é uma atividade simples, uma energia densa, pesada. Então, existe aí o consolo, dar o peixe, o esclarecimento, ensinar a pescar, e eu cunhei a atividade da criação, que é criar o lago. Não é nem dar o peixe, nem ensinar a pescar, você cria o lago. Isso é uma proposição própria. Tá? Criar o lago, a tarefa da criação.
Então, quando um nerdzinho, aqueles, né, jovens nerds, criam um aplicativo que serve de base para outros aplicativos, ele está criando todo um universo, um lago de novas tecnologias que surgirão ali, possibilidades dentro da medicina, dentro de outras áreas. Então, são questões, criar o lago, né? Uma atividade muito rica e muito cara aos empreendedores do futuro, criar o lago. Eu não vou nem dar peixe e não vou nem esclarecer, eu crio o lago. Bacana, cria o seu lago aí. Mas precisamos dos nossos trabalhadores que deem o peixe para aqueles que não consigam ainda sobreviver sem essa caridade e esclarecer esse grupo de pessoas para que o maior número possível desses seres tenham que, uma palavra inclusive estadunidense, é o way out, né? A expressão, né? A porta de saída. Eles, a partir de um certo momento, eles consigam dar um passo para não precisar mais do consolo e sim já buscar com a sua varinha o próprio peixe. Esse é o esclarecimento que o Espiritismo, através da mediunidade do Chico Xavier, ele colocou um pé em cada canoa de maneira magistral. Ele tinha uma atividade consoladora. Eu não conheço o paralelo no mundo. É uma coisa, pelo menos nos tempos atuais, o século do Chico Xavier, né, o século XX que ele esteve aqui, poxa, ele fez uma obra gigantesca no consolo. Mas ele deixou de esclarecer? Hoje, mais de 500 livros, mais de 500. Eram 400 e tanto, depois surgiram outros. Hoje ultrapassa, eu tive esse dado com o estudioso do Espiritismo, Geraldinho Lemos, que o Chico Xavier hoje já aparece com o seu nome em mais de 500 obras. É um fenômeno incrível, incrível. Quer dizer, também esclareceu. Agora, o que eu coloco como classificação da assistência é para que identifiquemos a nossa vocação ou a nossa missão. Nós não precisamos fazer tudo, mas podemos contribuir com alguma coisinha, seja no consolo, seja no esclarecimento, seja na atividade da criação. Então, essa é uma questão interessante para que possamos nos encaixar, né? Para que encaixemos-nos de maneira correta aonde a nossa produtividade assistencial seja a maior possível. E aí, dentro do paradoxo do altruísmo, que eu já falei para vocês, né, a música do Jorge Benjor, o egoísmo, gente, não se sustenta. Porque o egoísmo ele se chocará com o muro da infelicidade. Então, sejamos altruístas, ainda que por interesses egóicos. Não, o egoísmo não se sustenta, acabou, ruiu. O paradigma egoísta, o egocentrismo, ele é uma cobra que se alimenta do próprio rabo. Ela tá saciando a fome, se devorando. Não dá mais. Então, há que se partir para o altruísmo, para o bem, para as atividades assistenciais, para o apoio e ajuda do próximo, do semelhante, para que todos possamos evoluir, inclusive nós próprios. É uma atividade que nos engrandece. Por isso que eu falo que esse eixo, mas então se eu estou pensando em mim, isso não é egoísmo? Então eu vou ajudar por egoísmo? Não tem essa preocupação, porque a evolução, quando você acende uma vela, você ilumina o quarto todo. Não se preocupe, você está incluído nesse processo. Porque a história do universalismo -1, aí cai num processo não muito legal. Tá? Você está incluído no processo. Todos estamos. O problema
moderno, desse egocentrismo moderno, é que você se inclui e exclui o resto. Por isso que é uma jornada inclusiva. É o título que eu dei aqui. A jornada é inclusiva. Então, você vai incluir você, mas inclui também o próximo. Saindo da parte prática e indo para a parte teórica. Cosmovisões comparadas. Nós temos a cosmovisão espírita, né? Os veículos de manifestação do espírito. O espiritismo divide ali em espírito, ou seja, o ser essencial, a essência, um veículo intermediário e o corpo físico. É assim que é a divisão espírita. Hoje já se tem um estudo, que eu passarei no próximo slide, eu fiz uma pesquisa rápida na internet, alguém já dividiu o perispírito em outro, fez uma subclassificação para estudo do perispírito. Tá? E é assim que é, por exemplo, a vertente católica, ela vai dizer corpo físico e alma. Ela fatiou o bolo em 2. O espírito fatiou o bolo em 3. A conscienciologia, no outro lado aqui, ela fatiará esse bolo na essência, né, que ela chamará de consciência, ou seja, o espírito, e depois os 4 veículos de manifestação dessa consciência, chamado de mental soma, veículo mental, que é onde esse veículo tem o produto, que é o pensamento, o psicossoma, que é um veículo emocional, é o sentir, os sentimentos, o energossoma, o veículo sutil, e o soma, que é o veículo físico, energético grosseiro. Outras situações dividem esse bolo até em 7 corpos. A situação mais do lado do hinduísmo, outras vertentes, eles dividem em 7. São classificações. São formas de enxergar esse bolo. Divido em 3, divido em 4, em 7, enfim. E aí, a maneira técnica, o olhar espírita, a princípio, trouxe o conceito de espírito, depois esse invólucro energético chamado de perispírito e o corpo físico. E depois, hoje em dia, mais recentemente, dividindo o perispírito em outros corpos. São maneiras de enxergar. Diferencial no espiritismo, o amor vivenciado, o respeito a todas as vertentes. Esse é um diferencial fantástico, balizador e central. Quando Chico Xavier, questionado, tanto no programa Pinga Fogo 1 como no programa Pinga Fogo 2, sobre outras vertentes da espiritualidade, ele tratou essas vertentes com o máximo de veneração, respeito. Então, essa é uma questão central. O espiritismo já traz em si o aspecto inclusivo. Essa é a beleza. Ah, mas e a conscienciologia, Tom? Tem coisas legais? Claro que tem. Tem coisas ótimas. Interpretação dos fenômenos transcendentes. O estudo é profundo. Ken Wilber, Tom, não tem nada para contribuir? Claro que tem no aspecto filosófico, traçando os 4 quadrantes do cosmos, né? O quadrante individual, o quadrante cultural, o quadrante científico, na busca pela verdade. Enfim, o quadrante onde os objetos entram em relação, o interobjetivo. Então, o Wilber traça esses quadrantes com uma maestria gigantesca. E todos podem estudar aquilo. Qualquer vertente da espiritualidade pode e deve estudar Ken Wilber profundamente, porque enriquecerá a própria vertente. Então, não há aspectos exclusivos, mas sim aspectos inclusivos, para que possamos montar esse mosaico, esse quebra-cabeça, da maneira mais harmônica e mais lúcida possível. Então, outro diferencial, né, já que estou aqui num grupo espírita, tá? E digo, podem me chamar qualquer grupo. Ah, Tom, mas eu sou evangélico. Posso te chamar? Você vem dar uma palestra aqui? Com o maior amor e carinho. Tom, mas eu sou aqui
da turma aqui do Ken Wilber, Filosofia Integral. Você vem aqui com o maior amor. Isso é ser inclusivo. Devemos incluir. E o Espiritismo, repito, faz isso com maestria. Basta assistirmos a entrevista, programa Pinga Fogo 1 e 2, com o parapsíquico, médium, humanista Chico Xavier. Então, é interessantíssimo que esse cidadão, sem recursos materiais, como se diz na gíria, né, aspecto coloquial, pobre de marré, marré. E esse cara foi um gigante. Um gigante. Eu, com todos os recursos materiais aqui que, graças a Deus, possuo, eu não chego no calcanhar do Chico Xavier e eu me esticando muito. Não consigo bater no calcanhar desse homem. Então, não se trata de ter recurso, não se trata... Se trata de lançarmos-nos à jornada da inclusão. Passando o slide aqui, eu verifiquei essa figura interessante aí da questão de um estudioso do perispírito, onde ele divide o bolo num maior número de fatias. Então, tem todos esses aspectos. Mas o outro divide em 7 corpos. Tudo bem, que o esoterismo mais oriental, particularmente o hinduísmo, vai dividirá a situação em corpo físico, energético, emocional, mental, e depois vai para o corpo crístico, búdico, átmico. Isso é outra história, entendeu? Ele está dividindo de uma outra forma. Então temos que excluir esse pessoal, porque eles não batem certinho na nomenclatura e na maneira de classificar. Não. A proposta é inclusiva. Vamos absorver esses caras, vamos estudar esses caras. Qual é a contribuição que eles têm para nos dar? Qual é a contribuição nossa para com eles? Essa é a questão toda. Então, eu fiz ali modestamente, né, fiz 2 obras, né, escrevi 2 obras à disposição, está ali. Não fiz com intuito econômico, vou ganhar alguma coisa com essas obras. Não, PDF gratuito, disponibilizado para todo mundo, é só clicar lá e baixar. Até a pessoa que fez para mim o site e colocou, ela falou: Tom, mas exija pelo menos um cadastro, você não precisa cobrar nada, mas exige aqui um cadastro para você ter o e-mail da pessoa. Não quero. É doação pura. Pura, pura, pura. Clica e recebe o PDF. Tá? Fiz as 2 obras, uma tratando da conexão da filosofia integral, né, o propositor Ken Wilber, em que ele divide a cosmovisão dele em níveis de consciência, linhas de virtudes, ou seja, o espírito é multifacetado. Podemos ser virtuosos numa faceta e toscos, primitivos em outra. Isso é muito comum observarmos na área da ciência, cientistas com conhecimento maravilhoso sobre alguma coisa, do ponto de vista ético, ainda tosco, pequeno. Então, ele utiliza esse conhecimento para promover um instrumento de destruição em massa. Então, ele tem a virtude dele, mas ele, num outro aspecto, está apagado, manco, deficitário. Então, a hora que esse cidadão desenvolver esse lado ético, moral, social, espiritual, ele poderá fazer coisas grandiosas para todos nós. Então, o Wilber traz essa questão das linhas. Isso é muito útil para o autoconhecimento. O Wilber traz também a questão dos estados, né? Estados de vigília física ordinário, o estado que estamos agora, e depois os estados alterados da consciência. Aí entra todo o aspecto da mediunidade, dos aspectos da psicofonia, enfim, né? De todo esse lado aí. E depois os quadrantes, que são as perspectivas integradas. O Wilber é grandioso.
merece ser estudado. Ah, mas ele não é de doutrina nenhuma. Aliás, ele vem do budismo. Ele, na origem da espiritualidade dele, ele era budista. E por causa disso, teremos algum preconceito? De jeito nenhum. Eu particularmente acolho o Hilber com o maior carinho do mundo e agradeço muitíssimo a esse grande filósofo que contribuiu muito para a minha visão espiritualista do mundo, para a minha cosmovisão, para que eu me aproxime da cosmovisão verdadeira. A dinâmica da espiral. A proposta, o propositor é o Clare Graves. Ele traz níveis evolutivos para o espírito e deu cores, né? O bege, a questão da sobrevivência, o púrpura, a questão da agregação. Na verdade, ele recebeu uma tarefa de uma pesquisa gigantesca, encomendada pelo governo norte-americano, e ele buscou o que o homem corre atrás, qual o interesse do homem. E ele descobriu esses interesses aí. Ele falou, tem aqui 7 interesses, né? Meia dúzia de interesses aqui, e daí ele falou, peraí, na história da humanidade, esses interesses têm uma ordem cronológica. Primeiro é a preocupação da sobrevivência, né? Nas massas famintas, no homem primitivo. Atualmente, por exemplo, o bebê, quando chega a esse mundo, ele só quer sobreviver, né? Os nossos carentes famélicos, os famintos de rua, as pessoas sem lar, esse pessoal todo ultra carente, a preocupação deles é viver o próximo dia. Depois que o ser humano dá conta dessa preocupação, ele passa a ter a preocupação gregária, é o tribalismo, a união em tribos. Depois disso, ele na figura atual é a figura da criança, né? Os clubinhos infantis, aquele nível de consciência da patotinha, da turminha toda. Aí ele vai aprender a dizer não para essa patotinha, ele desenvolve o vermelho. Não, eu sou do contra, é o adolescente rebelde, dá não para os pais, não para todo mundo. Então, o vermelho, sangue vermelho nos olhos, ele está bravinho com tudo e está revoltadão. Aí, devagarzinho, com a influência do nível que o Clare Graves chama de azul, que é a cor, o nível do firmamento, do nosso céu azul, ele precisa submeter-se a regras. Papai e mamãe têm que dar regra. Regrinha, poucas e boas. Não adianta encher um universo de regra que a pessoa não dá conta. Meia dúzia de regrinhas para serem respeitadas na primeira vez. Falou, tem que respeitar. Depois disso, que ele consegue entender essas regras, ele ganha a autonomia, que é o nível que está faltando aqui, inclusive. Depois eu corrijo aqui, que é o nível laranja. O nível onde a autonomia prevalece. Eu aceito as regras, mas eu tenho a minha própria estratégia diante dessas regras. Eu tenho a minha própria autonomia. Eu vou escolher minha profissão, por exemplo, dentro das regras. Eu aceito essas regras. Então, eu posso ser engenheiro, médico, um técnico em informática, isso e aquilo. Eu escolho a profissão. Aí ele percebe, né? Esse lado é muito dos empreendedores, o nível laranja, esse lado empreendedor, e depois ele parte para o nível verde. Todos os níveis, aliás, apresentam patologias. O laranja, por exemplo, o nível do intrépido empreendedor e tal, ele esbarra numa hora numa patologia, que é a ganância. Então, para ter lucro, eu vou poluir esse riozinho aqui atrás, não tem problema, mas eu vou ter muito lucro. Não pode. Ele esbarra na patologia, que aí só com um ganho de consciência ele percebe a bobagem que ele fará se tomar essa ação contra a natureza. Então, é o nível verde. Ele ganha essa consciência. Só que o problema desses níveis
é que um briga com o outro. O verde hostiliza o laranja. Esses empresários. O vermelho também hostiliza o azul. Esses militares malvadões, opressores e tal. Então fica um contra o outro. Até que encontremos o nível de consciência amarelo. Falei, peraí, eu conectarei todos esses níveis de maneira harmônica, em que um ajude o outro. O processo é de harmonia. Esse é o nível amarelo, é fantástico esse nível. Onde a compreensão, o grau de consciência dessa pessoa atinge, não tem mais guerra. Ele é o primeiro nível pacifista. Então, o verde não quer mais brigar com o laranja, que não briga mais com o azul, que não briga mais com o vermelho, que não quer nem saber do bege. Ah, ele não tem o que comer porque é vagabundo, que não quer trabalhar. Alto lá, calma aí. Vamos entender a coisa de maneira mais profunda. Então, embora haja negligência, e a negligência leve vamos dizer, esse traço fardo, pode levar até ao problema da fome, das drogas e tal. Mas, embora reconheçamos que haja um traço fardo ou um traço faltante no outro, isso não nos isenta do movimento amoroso em direção ao outro. Então, esse é um conceito, inclusive, que o hinduísmo traz, o conceito de karma. Ah, mas é o karma do outro. Então, deixa ele lá, é o karma do outro. Aí, Chico Xavier, na sua infinita inteligência, complementa. Tudo bem, é verdadeiro isso, é o karma dele. Mas o karma de quem observa nos impõe a uma ação. O observador deve agir com amor e fraternidade em direção ao outro. Não para eliminar o karma do outro, mas para minimizar aquela dor, pelo menos. Então, tudo isso é muito lindo, gente. E depois tem o turquês, o nível turquês, aí vocês leem a obra aí, que é muito jocosa. Eu tenho certeza que muitos darão risada com a obra. Tal. Em seguida, eu faço a minha conclusão, né, que a conclusão é de cumprimentar aos sobreviventes que sobreviveram à minha fala até agora, e fico honrado pelo convite, tenho uma profunda gratidão a esse grupo de ter sido acolhido por vocês. Vocês fizeram um movimento inclusivo, vocês me incluíram. Um cara que é eclético, que não se declara de nenhuma vertente, e vocês me incluíram. Esse é o movimento inclusivo. É disso que eu estou falando. É isso aí, gente. Gratidão.